como instalar o comando meta. Este comando é indispensável para a realização de uma meta-análise. Com o comando meta, é possível fazermos meta-análises baseadas em modelos de efeito fixos ou modelos de efeitos aleatórios. Para instalarmos o comando, abriremos um software Stata. Na opção Help, clicaremos na opção SJ User Journal Writer Programs. Em seguida, clicaremos na opção Stata Journal. Procuraremos a opção SJ8. Ao abrir uma janela do SJ8, clicaremos na opção SBE24-2. Ao clicarmos nessa opção, do lado direito aparecerá um comando clique para instalar. Ao clicarmos nessa opção, aguardaremos alguns instantes e então o comando meta estará instalado. O Stata possui duas formas de inserção de dados. Uma direto através do seu editor e outra através de arquivos que podem ser importados no padrão ASCII ou até mesmo no Excel. Iremos mostrar para vocês as duas formas. A primeira forma seria editar a base de dados direto através do seu editor. O editor é bem semelhante a uma planilha eletrônica, no Excel, ou Access, Lotus ou algo semelhante, onde o preenchimento fica a critério mesmo do usuário, e toda a responsabilidade para a análise dos dados exclusivamente do usuário mesmo. Então o preenchimento é fácil, prático. Basta digitarmos normal, o botão Enter ele confirma o valor da célula. Podemos reparar que a cada inserção que você dá um Enter, nessa parte superior, que seria o nome das colunas, vai aparecendo um nome atribuído automaticamente pelo software. Esse nome ele pode ser alterado facilmente se for da vontade mesmo do usuário, clicando duas vezes ou até mesmo clicando no botão propriedades, com o botão direito em cima do campinho. Então nós estou mostrando para vocês aqui como faz a inserção aqui de alguns dados. Quanto à inserção manual dos dados, creio que vocês não terão nenhuma dificuldade. É bem simples, bem prático. Talvez um pouco desgastante, no qual também haverá uma demanda de tempo maior. Importando dados do Excel. Para importar, eu usei uma forma diferente. Eu usei a área de transferência do Windows mesmo. A princípio, eu havia criado uma planilha no Microsoft Excel. Por ambos serem softwares que trabalham com a área de transferência, eu fiz toda a planilha no Excel. Selecionei, como vocês podem perceber. Copiei, Ctrl C e mandei colar, não Ctrl V.
Ao clicar em colar, aparece uma caixinha sinalizando, perguntando se vocês querem incluir ou até mesmo discriminar o cabeçalho. No caso, eu pedi para incluir, por quê? Porque na minha tabela do Excel, para ficar uma coisa mais elaborada e mais legível, digamos assim, eu coloquei na primeira linha o nome de cada coluna. Então, por isso que eu escolhi a segunda opção. Após isso, né, já ao colar, é importante sempre salvar o trabalho. Criando variáveis. O software Stata, ao trabalharmos com estudos pelo qual comparo dois grupos, né, de uma variável binária, o comando meta ele necessita de variáveis que expressem, representem a quantidade de indivíduos no qual responderam ou que não responderam cada um dos grupos. Dessa forma, nós vamos inserir um comando que nós iremos criar uma variável. O comando é básico, como vocês podem ter percebendo, estou inserindo na tela. Chama generate. A sintaxe é simples. Iremos colocar o nome da variável. No caso aqui eu coloquei sobreviveram, o T em maiúsculo. Lembrando que a sintaxe do Stata é bem rígida, bem robusta. Então, da forma que você inserir o nome maiúsculo, minúsculo, você deve colocar. Igual, porque é um sinal de atribuição no caso. Total T, ou seja, total de pessoas que fizeram o tratamento. E, na sequência, eu vou estar subtraindo o total de mortos que efetuaram o tratamento. Da mesma forma, nós iremos criar também uma segunda variável que chama-se sobreviveram C. Esse C é maiúsculo, tá? Aí colocar sobreviveram C igual que vai estar recebendo total C, né, menos morte C. Ao compilar esse comando, podemos perceber o quê? Que apareceu duas colunas, né, que foram na verdade as duas variáveis que nós fizemos. E o que acontece? Essas colunas na verdade é um resultado da subtração entre as variáveis total T menos morte T e total C menos morte C. Comando meta. Após nós instalarmos, configurarmos esse comando, nós iremos utilizá-lo aqui, né, nessa caixinha de comando. Tá? Eu já fiz alguns testes aqui, principalmente de sintaxe, como vocês podem ver na caixinha logo acima, né, tem algumas linhas vermelhas que o comando não foi aceito. Meu erro foi ter criado algumas variáveis pelo qual coloquei algumas letras maiúsculas e devido a essa ferramenta ser um pouco robusta, principalmente no tratamento de sua sintaxe, ele não aceita, né, ele desconhece a variável uma vez que você altera de maiúsculo para minúsculo. Então eu dei um Ctrl C aqui, já colei, alterei o nome das variáveis e dei um Enter. Né? Apareceu uma tabela, e essa tabela na verdade é o resultado do comando meta. Como podemos perceber aí, ó, ele faz o que? Ele faz uma análise e mostra para a gente aqui, ó, qual o nome do estudo. Ele faz o teste de Q quadrado, ele mostra o intervalo de confiança e mostra também a largura. Na sequência, o software Stata apresentará, após compilado os comandos meta, apresentará um gráfico chamado Fluorescence Plot. É um gráfico que mostra as informações individuais de cada estudo,
incluindo na meta-análise, e também da medida analítica. Estou dando um zoom aqui para vocês visualizarem melhor o exemplo, tá? E o que acontece? Após compilarmos também, se nós formos lá no editor das informações, nós iremos perceber o quê? Que o software ele gerou alguns campos, né, provenientes ao resultado. Um campo chamado _SS, que é referente ao tamanho da amostra de estudo. Um outro campo chamado ES, medida de efeito. Uma outra opção chamada CLOG-ES, que é o erro padrão dos logaritmos. Um outro campo que chama LCI, limite inferior do intervalo de confiança na medida de efeito. O CI, limite superior do intervalo de confiança da medida de efeito. E WT, que é o peso do estudo em percentual. Todas essas informações estão onde? Lá no editor de dados, aquele pelo qual nós inserimos os dados anteriormente.